Bom, gente, na aula de hoje eu vou falar sobre condições de contorno e condições iniciais de contorno. Vou explicar como é que funciona, né, no caso das EDPs e dar alguns exemplos. E em seguida eu pretendo falar já sobre equações lineares de primeira ordem. Então vamos lá. Essa parte das condições iniciais de contorno, ela, na verdade, é só algumas definições, né? Quando se estuda DO, né, e você tem uma equação, quando se resolve essa equação, né, caso tenha a solução geral ela é carregada de algumas constantes, né, e essas constantes não fornecem a unicidade da solução, né. Então, na prática, para a gente obter a unicidade da solução, né, de uma certa DO, é necessário impor algumas condições iniciais na solução e nas suas derivadas, em algum ponto específico. Que esse ponto pode ser um ponto interior do domínio onde você está estudando, ou então os extremos de um intervalo, né? Então, no caso unidimensional, que são as EDOs, né, a gente precisa suplementar com algumas condições iniciais na solução, para a gente obter a unicidade, né? Eu vou passar 3 exemplos que vão ilustrar isso que eu estou falando aqui, né? Os 2 primeiros vão ser problemas de valores iniciais, né? E o terceiro é um problema de valor de contorno, né? Que é um caso particular do problema de Sturm-Liouville. Então, o primeiro é o seguinte: a gente pode considerar, né, aqui funções contínuas, considerar o seguinte problema de valor inicial. Aqui você consegue resolver a sua solução geral, mas ela vem carregada com algumas constantes. Então, como aqui é uma EDO de primeira ordem, né, então eu preciso apenas suplementar com uma condição inicial, que é T0 pertencente a B, né? Ou seja, aqui é a condição inicial. Aí é um exemplo de problema de valor inicial. Um segundo caso é o seguinte. Agora, então, de primeira ordem, se utiliza uma condição inicial com apenas a função, né? Ou seja, aqui é derivada de ordem 1, aqui seria derivada de ordem 0, que é a própria função. Então eu baixei 1 grau, né? Aí agora vamos pegar isso aqui de segunda ordem. Pega aqui contínuas, né? Igual um f de t, x' de t0, eu vou botar aqui igual um v0, né? E é tudo na reta, né? Então esse x0 é um ponto da reta, o v0 é um ponto da reta. E x no ponto t0 eu vou chamar de x0, né? Aqui com t0 pertencente ao intervalo AB. Aqui é a condição inicial. Essa condição inicial que vai me dar a unicidade da solução geral dessa EDO.
Então aqui é um outro exemplo de problema de valor inicial. Agora, em vez de eu considerar, ou seja, os dados iniciais, né, nesse caso são considerados, né, até uma ordem mais baixa, né? Aqui a LDO é de ordem 2, então eu considero x' e x, né? Se fosse de ordem 3, eu considerava x duas linhas, x', x, né? O ponto em questão, né, que está sendo considerado como dado inicial, na verdade os dados iniciais é o T0 e o X0, né? Aqui é T0, X0 e V0. Né? O ponto em questão é um ponto interior do conjunto, né? No conjunto onde é o domínio das funções em questão, né? Aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um B. Mas eu posso trabalhar num intervalo fechado, ó. E impor as condições não mais num ponto interior desse intervalo, e sim sobre os extremos do intervalo. Esses extremos seria a fronteira do conjunto, né? O bordo, né? Então esse exemplo aqui agora vai ser o caso unidimensional de um problema de valor de contorno. Eu pego uma F contínuo, né? Esse contínuo aqui a gente pode enfraquecer, né? Igual um F de T, né? E vou pedir o seguinte agora, ó. Aqui, ó, condições de contorno. Note, agora eu estou pedindo condições na x e na derivada da x, né, da solução, nos extremos, né? A primeira eu estou pedindo no ponto A e a segunda eu estou pedindo no ponto B. Ou seja, eu estou pedindo na fronteira do domínio que a gente está trabalhando, né? Esse exemplo aqui é um caso particular do problema de Sturm-Liouville. Falta um outro. Pronto, ó. Problemas de valores iniciais, problema de contorno. Então a gente vai a seguir generalizar essas ideias para o caso das EDPs, né? Aqui é unidimensional, mas no caso das EDPs a gente trabalha com, em geral, no RN, né? O espaço que a gente trabalha, né, é multidimensional, em geral é um conjunto, um ômega. O RN com N maior ou igual a 2. Então, nada mais natural. Eu vou primeiro falar do problema de valor de contorno e depois eu falo do problema de valor inicial, como é que generaliza. Então, no caso do problema de contorno, nada mais natural do que eu trocar os extremos do intervalo pela fronteira do intervalo, né? Ou seja, eu ia impor condições sobre a função e sua derivada aqui agora, na fronteira. Então, já é uma coisa mais delicada, né? Se eu estiver no RN, por exemplo, né, a fronteira pode ser uma coisa bem complicada de se trabalhar. Até no plano, né?
bordo aqui a gente pensa como uma fronteira. Pensa não, é a mesma coisa, né? Então, quando tivemos condições sobre o valor das soluções e suas derivadas no bordo da região, que são conhecidas como as condições de contorno, a gente obtém um problema de valor de contorno. Então, temos deixa eu apagar esse fronteiro. Um problema de contorno. Ou seja, eu tenho que estudar também a função na fronteira do conjunto que a gente está trabalhando, né? Estou com um ômega, vou ter que resolver em geral, resolver a EDP aqui dentro, e na fronteira eu quero que a solução cumpra uma certa propriedade, né? Então aqui uns exemplos. Ó. O primeiro é o problema de Dirichlet para a equação de Laplace. Eu vou pedir uma condição apenas na fronteira. Então, problema de Dirichlet para a equação de Laplace. Então, esse problema é assim, ó. Eu pego a equação de Laplace, botar aqui igual a zero em R2, né? E eu vou pedir que a minha, em R2 não, em ômega, né? Vou pegar em ômega. A fronteira do R2 é o vazio, né? Não, a fronteira do R2 é o próprio R2. Então, a equação de Laplace em ômega, né? E vou pegar U e restringir a fronteira de ômega. E eu quero que ela seja igual a uma função f, né? Aí aqui eu estou pegando assim, ó, onde ômega contido em R2 é um aberto. Estou pedindo aberto. E f, sei lá, suave, por exemplo, né? Posso derivar a quantidade. Suave quer dizer infinitamente derivado. Geral. E o item B é o problema de Neumann. Não, eu falei que a fronteira do R2 é o próprio R2, não, tá errado. A fronteira é o vazio. Não tem nenhum ponto que intersecta o R2 e o complementar dele. Então, o problema de Neumann para a equação de Laplace. Então, aqui eu pedi, no problema de Dirichlet eu peço a condição sobre a U, né? No problema de Neumann eu peço a derivada, né? Condição sobre a derivada, ó. Aqui é a equação de Laplace. E eu estou pedindo que a derivada de U em relação à normal é igual a quê? Igual a uma f. Na fronteira de ômega. Então, novamente, né? Onde ômega é um aberto, f suave, né? Aqui, ó, é a derivada normal. É a derivada na direção normal. Né? Ao aberto. Pega um ponto, você está derivando em relação à normal nesse ponto, né? A normal
na fronteira do ômega, né? Assim, ó, geometricamente assim, ó. Você tem aqui um ômega, né? Então a fronteira é isso. Então, você pega um ponto aqui, a normal vai apontar para fora, né? Pega aqui a tangente, a protangente. Então você pega para derivar a função na direção desse vetor aí. E a gente sabe fazer isso, né? É só calcular aquele limite. As derivadas parciais são derivadas na direção dos vetores coordenados, né? Quando deriva com respeito a x, é a derivada da direção do vetor é 1, né? Com respeito a y é 2, né? Então, aqui é a derivada direcional, né? Na direção do vetor normal. Pronto, então aqui são dois exemplos de problemas de contorno, né? Eu estou trabalhando, primeiro eu estou pedindo que U seja igual a F na fronteira, e aqui eu estou pedindo que a derivada normal de U seja igual a F na fronteira. Então são dois exemplos aí. Vamos falar agora, vamos estender agora para as condições, problemas de valores iniciais, né? Como é que se faz? É bem fácil. Fixa uma variável no ponto e deriva na direção dessa variável, e deriva em relação a essa variável fixa. Puxa. Eu vou botar aqui na teoria e eu vou passar algumas figurinhas e vocês vão entender. Então, a generalização do conceito de condições iniciais para DPs é feita da seguinte forma. Então, fixa-se uma variável. Assim, eu fixo uma variável e vou considerar as derivadas, as condições, na verdade, fixo uma variável, né? E vou considerar as condições iniciais. Fixo uma variável num ponto, por exemplo, t igual a 0, e vou considerar as condições iniciais da solução e das derivadas em relação a essa variável fixa, né? Como função das variáveis não fixadas. É dessa forma. Então, fixa-se uma das variáveis em geral, a gente utiliza t igual a 0, né, para dizer que é o início. Assim, eu vou escrever no caso n igual a 2, né? Mas eu posso fazer com n igual a 3, né? N igual a 4. Que é só para simplificar esse livro, né?
como função das outras variáveis, né? Então, como eu estou trabalhando no caso n igual a 2, então eu iria fazer o seguinte, ó. U de x0 igual, sei lá, 1ag de x, e a derivada igual a, sei lá, um f de x. Né? Então, ó, fixe uma variável, por exemplo, t igual a 0, né? Fixei aqui no t igual a 0. Ok? Tem que ser no ponto. E eu imponho no valor da solução e de suas derivadas em relação à variável fixada. A variável fixada é a t, né? Então aqui eu estou olhando para t, né? Fixei. Eu imponho condições tanto na u, que é a solução, u de x0 igual a g, e na derivada em relação à variável fixa. Aí eu derivo o t do ponto x0 igual a f de x. Né? Fixei t igual a 0 e faço isso, ó. A u para variar no ponto fixado eu chamo de 1g, a derivada em relação à variável fixada no ponto fixado eu chamo de 1f, né? Se fosse aqui no caso de uma EDP simples, né? Uma EDP assim de segunda ordem, por exemplo. Né? Se fosse terceira ordem, você considerava o dt igual a um h de x no ponto x0. Então essa é a generalização do problema das condições iniciais para o caso das EDPs, né? Só uma observação, ó. Eu não vou escrever essa observação, não, só vou fazer uma figura. Note o seguinte, eu estou trabalhando aqui no caso n igual a 2, né? Então eu fixei t igual a 0. Né? T igual a 0. T igual é xt, né? Aqui é x, aqui é t. Né? T igual a 0 significa o quê? O eixo x, né? Curva inicial, t igual a 0, que na verdade é o eixo x, né? Você pode pensar assim. Aí o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou considerando isso aqui é a derivada normal de u em relação a esse eixo aqui. Não é isso? Eu estou derivando quem é normal a essa curva aqui, né? A esse eixo, né? A essa curva inicial t igual a 0. Eu pego um ponto x aqui, a normal vai ser assim, ó. Então, na verdade, essa condição aqui é a derivada normal de u em relação à curva inicial t igual a 0. Então, por trás, eu estou pedindo condições, impondo condições tanto na u, na curva inicial, como na derivada normal a u dessa curva inicial. Se fosse no caso n igual a 3, né? Vamos pensar n igual a 3. Vamos considerar ainda uma EDP de segunda ordem. Vamos lá. Se fosse n igual a 3, então a gente ia ter que impor o seguinte, ó. Ia ter que impor. Aí eu fixo t igual a 0, né? Minha função, meu espaço seria tridimensional. Então eu ia ter que pedir aqui que o de xy fosse igual a um f de xy. E o t de xy 0 igual a uma g de xy. Beleza. Como aqui a curva inicial é t igual a 0, né? Como eu estou no espaço, quem é essa curva? Aqui é x, né? Aqui é y. Aqui é o eixo t, né? T igual a 0, na verdade, é o plano, né?
que é o plano XY. Né? Então, essa condição, ou seja, é isso aqui eu estou derivando em relação a t, né? Então, eu pego um ponto de x, y. A normal a essa curva inicial é quem? É o eixo t, né? Então, essa condição nada mais é do que a derivada normal, né? Em relação à curva inicial. Em relação ao vetor normal, né? A derivada em relação ao vetor normal a essa curva inicial. Né? Então, essas duas condições estão meio disfarçadas. Né? Então, na prática, eu estou pedindo condições sobre a U e a derivada normal na curva inicial. Quando era ideal, eu pedia condições sobre a U e a derivada pulinha, né, que é a derivada ordinária. Aqui também, né, estou pedindo condições sobre a U, só que agora é a derivada normal, né, que é o UT, né. Assim, na prática, a gente acaba até esquecendo que é a derivada normal, né? Mas em algumas situações é importante ter essa noção, porque o vetor normal assume um papel fundamental. Mas para esse curso nosso aqui, a gente vai usar, pelo menos até chegar no final do livro, não vai usar muito vai se preocupar muito com o conceito de derivação em relação ao vetor normal. Mas aqui é uma observação interessante, né? Que é uma superfície, né? Aí, no caso n igual a 2, a curva inicial era um eixo, né? A dimensão 1. N igual a 3, a curva inicial, na verdade, é uma superfície, né? Superfície inicial. A dimensão é 2, né? Uma dimensão a menos. Se fosse no Rn, então a superfície, né? Teria a dimensão n menos 1. Né? A gente chama de hipersuperfície. A gente vai se limitar a n igual a 2 e n igual a 3, né? Vou dar alguns exemplos de problemas de valores iniciais. Vamos ver uns exemplos, né? Então, essa noção de curva inicial, né, vai ser importante. É o análogo de dado inicial lá para EDO. O caso de EDO era um ponto, né? A gente chama de dado inicial. Aqui ainda é o dado inicial, mas na verdade a dimensão do dado inicial já é superior, né? A gente viu que aqui, no primeiro caso, era um eixo, pode ser uma curva qualquer. No segundo era uma superfície, já é uma coisa diferente, né? A dimensão aumenta, né? Então, exemplo. Então, o problema de Cauchy, sim, aí a gente chama de problema de valor inicial e um sinônimo, o que pode também ser chamado de problema de Cauchy. Então,
Aqui é mais curto de escrever, né? O problema de Cauchy para a equação da onda. Então, aqui é do x, vou pegar x paciente a r, t maior que zero, né? U de x0 igual a f de x, o t de x0 igual a 1g de x, né? X paciente a r, x paciente a r. Então aqui fg, sei lá, C1, por exemplo. Então f, em geral, como eu busco soluções clássicas, né? Então a minha solução tem que ser C2, né? Que aqui é o problema de classe de ordem 2, né? Então, devido a essa condição aqui, eu tenho que pedir que a f seja C2. E aqui, como já tem uma derivada, eu peço que a g seja C1. Só para ficar tudo bonitinho, né? Eu tinha botado FGC1, mas aí podia dar problema aqui, né? No 1. Talvez. Não ia ficar legal. Né? E aí, FC1, né? Suponha que F fosse C1 e não fosse C2. Então, dessa condição aqui, se eu achasse uma solução clássica, que seria de classe C2, então aqui eu teria uma função de classe C2 e aqui uma função de classe C1 que não é C2, e com uma igualdade, né? Então era uma contradição. Então a gente pede assim para não ter problema, né? Novamente, a curva inicial aqui é o eixo t igual a zero, né? Ou seja, quando se pensar xy é o eixo y. Né? Então, curva inicial, né? Eixo y. Embora a gente vai trabalhar com t, mas faz analogia com o eixo y. Então aqui eu vou pedir em R2. Esse exemplo eu vou utilizar na próxima sessão. Aqui eu vou pedir igual a F. P e F, C1. Ó, de ordem 1, então só peço sobre a outra. P e F, C1. Aqui a minha curva inicial é quem agora, né? Isso aí agora é um gráfico, né? É o gráfico de quem? Y é o gráfico da função P, né? Porque ali eu estou y igual a p de x, né? A segunda variável é igual a p de x sempre. Então minha curva inicial, na verdade, eu era um gráfico. Ó. Então eu quero derivar a u com relação a y tem que dar zero em todo o espaço, no plano, né? Mas u sobre esse gráfico, quando eu andar aqui em cima, tem que ser igual a minha função f. Aqui é um gráfico, né? Essa curva inicial é um gráfico, mas essa curva inicial aqui não é um gráfico. É um gráfico de uma função, né? Certo. Aqui são exemplos de curvas iniciais, problemas de Cauchy, né? Só que eu posso também misturar ainda, botar no mesmo problema uma condição inicial e uma condição de contorno. Posso bagunçar, né? Isso aí são chamados problemas mistos. Eu vou apagar o quadro, porque eu vou precisar de mais espaço e vou falar desse problema misto. Né?
Então eu ponho condição inicial mais uma condição de contorno. Ou seja, isso aí dá origem ao problema misto. Então, no livro tem vários exemplos. Eu escolhi um deles e vou focar nele. Então, eu vou pegar vamos pegar aqui um ômega, um R3. E eu vou escrever um vetor do R3 com um X maiúsculo. Então, esse ponto XYZ do espaço, eu vou batizar como um Xão. Então, escrevendo dessa forma, esse problema aqui é um problema misto, né? Para a equação do calor. Peraí, deixa eu aumentar a fonte aqui, né? Como eu estou escrevendo o Xão, né? Então vamos fazer assim. O de xt, né? Estou botando igual a 0. Isso aqui é assim, ó. Ômega cartesiano a semirreta, né? Ou seja, x está aqui em ômega, no R3, e o tzinho está aqui, né? Aqui eu vou pedir x na fronteira, t maior ou igual a 0, e aqui embaixo, aqui embaixo eu vou pedir assim, ó, u de x0 igual a f de x. X pertencente ao fecho de ômega, né? Aqui é a equação do calor, né? Então, note, vamos fazer um desenho. Eu fiz um desenho aqui. É um problema misto. Eu fiz um desenho. Vamos lá. Deixa eu subir um pouco. Assim. Então aqui é o R3. Aqui é o eixo T, né? Então, o meu ômega eu vou botar assim, ó. O T, eu vou botar aqui nesse quadrante. O T é de 0 até mais infinito, né? E o ômega eu vou botar assim, ó. Então, olha o que eu estou dizendo, ó. Aqui é a ômega. Um aberto limitado, então eu limitei, né? Aí eu vou subir aqui, ó. Então aqui eu tenho um ponto x, aqui eu tenho um ponto t, né? Então aqui é u de xt. Então eu quero que a minha solução aqui dentro, sem pegar aqui, né? Tira essas duas partes, essas duas retinhas aqui, e aqui embaixo eu quero que aqui dentro dessa figura, né, desse reservatório, a minha equação cumpra essa condição. Ok. Agora, quando o x estiver na fronteira, a fronteira de ômega vai ser esses dois pontos. Quando o x estiver na fronteira, eu quero que, ó, x na fronteira, então vamos pensar assim, ó, esses dois pontos, e t maior ou igual a 0, né? Então quais são os pontos? Todo ponto onde x é esse e t maior ou igual a 0. Então sobe aqui, né? E aqui também, né? X nesse ponto, t maior ou igual a 0, né? Então aqui é a fronteira de ômega, né? Então, né? Aqui
nos lados do reservatório, a função tem que ser 0. Agora aqui na base, no fecho de ômega, eu tenho uma distribuição inicial para a U, né? A minha U aqui embaixo tem que cumprir o seguinte, ó, x é 0, o t é 0, né? Então ele está aqui embaixo. E o x em ômega, ômega bar. Então seria ômega mais a fronteira, que é, eu fecho aqui, né? Então tudo aqui na base do reservatório, a minha solução ela tem que cumprir, tem que ser igual a 0, né? Em qualquer ponto aí. Pronto, isso é um problema misto. Essa condição aqui eu penso como condição inicial e aqui, ou como condição de fronteira e aqui como condição inicial. Ó, pensa como reservatório, aqui é a fronteira do reservatório e aqui é a condição inicial. Ó. Então, ó, para todo x na fronteira de ômega e t maior ou igual a 0, condição de fronteira, né? Condição de contorno, né? Eu botei como aqui? Condição de contorno. Contorno, né? Estou na fronteira. E U de x0 igual a f de x para todo x no bordo de ômega é uma condição inicial. No bordo não, para todo x no fecho, né? É uma condição inicial. Pronto. Aqui é a condição de fronteira, condição de contorno, e aqui é a condição inicial. Note que esse problema poderia ser considerado apenas como um problema de contorno. Aonde aqui você pensa o contorno aqui, ó, e você pode pegar essas duas condições e unir em uma só, né? E enxergar essas duas condições aqui como uma condição de contorno, ó. Contorno do reservatório, ó. Esquecer que isso aqui é uma condição inicial, você vem, ó, pode ser considerado apenas como um problema de contorno. Uma observação. Então, ó, esse problema aqui, ele no livro explica, mas em geral ele modela uma partícula que possui uma equação, é a equação do calor, né? Uma partícula que no instante x, ou na posição x no instante t, assume o valor U de xt, né? A temperatura seria U de xt. Ele está. Aí essa condição de fronteira aqui está dizendo o seguinte, que essa partícula ela está dentro de um reservatório, né? Cuja a fronteira cuja fronteira tem temperatura 0, né? Ou seja, ó, x no bordo e aqui temperatura 0. Ou seja, a temperatura daqui de fora não está interferindo na temperatura aqui de dentro. E aqui dentro também não sai, porque a temperatura nula, né? É como se fosse isola, né? E com a temperatura inicial, né? Essa partícula com a temperatura inicial aqui na base igual a F. Ou seja, eu peguei um sólido, joguei aqui no reservatório. Então aqui embaixo, esse sólido aqui embaixo, ele tem uma temperatura já, ó, F de x. O reservatório não mexe na temperatura aqui dentro, né? Por isso que a temperatura é 0, ó, na fronteira. Na parte inicial, ele é 0, né? Tem a temperatura inicial. E quando eu vou mexer no x de t, né? No ponto x no instante t, eu tenho uma temperatura U de xt. Pego outro ponto, em outro instante, a temperatura já mudou. Então, isso aí modela
esse cenário, né? Agora, a seguinte, tem uma observação importante aqui, ó. É o seguinte, ó. Para ter uma solução, a minha F, eu tenho que note, ó. Aqui na fronteira, a U nesses pontos é 0, né? Ou seja, começa daqui e vem para cá, ó. U é 0. Começa daqui e vem para cá, né? U é 0. E aqui embaixo, a minha U, quando t é 0, ela está aqui embaixo, né? E é para x no fecho. Então, inclusive, está pegando esse ponto e esse ponto. Então, para o problema ter solução, a U tem que coincidir aqui nesses dois pontos, né? Que é a interseção. Ou seja, nesse ponto e nesse ponto, quando eu substituir aqui, a minha F desses pontos tem que ser igual a 0. Para coincidir, né? Se aqui na fronteira do reservatório é 0, aqui embaixo é F, então nesses dois pontos de interseção, a minha F tem que satisfazer F desse ponto igual a 0 e F desse ponto igual a 0 para coincidir aqui as definições, né? Se você jogar t igual a 0 aqui, vai ficar U de x 0 para todo x na fronteira. Ou seja, x na fronteira é aqui e aqui. E por baixo, então, a F tem que satisfazer F desses dois pontos igual a 0. Então, para o problema ter uma solução, F deve satisfazer a condição de compatibilidade. Compatibilidade. Qual é? F de x igual a 0, né? Para todo x na fronteira. Em problemas mistos, né? As condições de fronteira iniciais, elas não são... Elas têm uma conexão, né? Porque na hora que junta, na interseção, né, na junção, tem que coincidir os valores, né? Senão não dá problema. Aí esse encontro, né, essa condição para essa coincidência é chamada de condição de compatibilidade. Vamos ver esse problema no caso unidimensional. Como é que fica? O meu ômega é uma abertura limitada, eu vou substituir por uma seção, uma barra, um intervalo. Vai ficar mais simples.
Né? Ômega era um aberto limitado, então ômega é substituído por uma barra reta, um intervalo, né? E daí, o meu problema fica assim, né? O tt, né, igual a alfa ao quadrado, o de xx, né? Com x pertencente a 0L, t maior que 0. Agora a condição de contorno, né? Eu estou assim, né? A condição de contorno é essa, né? Então, vai ser o quê? Vai ser u de 0 quando... Aqui é t, né? Aqui é x, né? U quando x é 0, o t é igual a u de L, t igual a quando era 0, né? Para todo t maior ou a 0. E a condição inicial era aqui embaixo, né? Então vai ser o quê? Vai ser u de x, agora o t é 0, isso aqui é igual a f de x. X pertencente ao intervalo fechado, né? Note, ômega é o intervalo aberto, ômega barra, que é o fecho, é o intervalo fechado, né? E quem é a fronteira? Aqui, ó, a fronteira foi aqui em cima. Só que como são dois pontos apenas, ó, a fronteira aqui é u de xt com x na fronteira e t mais a 0. Aí como são dois pontos só, já botei, né? Qual é a condição de compatibilidade que eles têm que cumprir? Aqui, ó. Tem que cumprir que o f do 0 é igual ao f do L, tem que ser igual a 0. Nessas condições aí o problema tem solução, né? Para ter solução tem que impor isso aqui. Pronto. Então esses foram os exemplos de problemas de valor inicial, né? Problema misto. Eu vou fechar falando um tópico interessante que é a condição de boa postura de um problema inicial, né? De uma EDP. Que é o seguinte, dado uma EDP, né, a gente disse que essa EDP, que o problema de Cauchy associado a essa EDP é bem posto se tiver existência e unicidade de solução, né, e dependência contínua dos parâmetros. Ou seja, se eu pegar, aqui não aparece funções, né? Dependência contínua significa o seguinte: se eu estou com a f, sei lá, de classe U, né? Então se eu mudar essa f para uma outra função, né, continuamente, a minha solução ela vai carregar essa mudança também, né? Ou seja, f contínua, a u vai ser contínua, f C2, a u vai ser C2, né? A f ser infinito vai implicar que a u vai ser infinito e assim sucessivamente, né? Ou seja, se eu for mudando contínuo, na verdade, isso eu falei em caso de discreto, mas a mudança é contínua, né? Se eu dar uma perturbação na f, né? Será que a solução também é perturbada da mesma forma? Que eu posso ter uma função com uma certa classe, né? Mudar um pouquinho ela continuamente e ela já perder essa classe original. Será que a solução também perde ou ganha, né? Mudei, ganhou um pouquinho de classe a na f, né? Será que a u também vai ganhar essa nova condição? Então isso significa dependência contínua, né? Então eu vou escrever aqui porque isso é um fato importante, só para registrar e aí a gente fecha, né?
existe solução. É a primeira condição. O segundo é, existe solução. Será que é única? Então a gente pede que a solução seja única. Pronto. Então, se eu mudar continuamente os dados iniciais, a solução também muda? A gente chama isso de dependência contínua. Na verdade, assim, possui dependência contínua, né? Da solução em relação aos dados iniciais. Barra contorno, né? Pronto. Então, quando cumpre essas três condições, então a gente diz que o problema é bem posto, né? Quando não cumpre, diz que é mal posto. A gente chama de mal posto. Então, a boa postura de um problema, né? É um tema de pesquisa, né? Uma coisa muito difícil de se estabelecer, né? E que é antiga e que é tema de pesquisa de muitos matemáticos, né? Que estudam análise. Tá bom, gente. A gente, na próxima aula, vai iniciar o estudo das equações lineares de primeira ordem, que já dá início ao segundo capítulo. Né? E lá a gente vai provar, eu vou ensinar como se resolve, de fato, alguns casos, e provar um teorema de existência para esse tipo de equação. Né? E a gente vai ter que analisar algumas condições sobre as curvas iniciais. Né? Eu vou introduzir a noção de característica plana e por aí. Então isso fica para a próxima aula. Até mais.